Eu já cruzei deserto, já enfrentei o vendaval, já vi a noite escura tentando me calar. Mas quando clamei teu nome, senti o teu sinal, tua mão me levantando, me chamando pra lutar. E quando a dúvida tenta me derrubar, eu lembro da cruz que mudou o meu viver. O teu sangue escrevendo um novo caminhar, me lembrando que contigo eu posso vencer. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. O sertão da vida é duro, mas me ensina a confiar na chuva que demora, mas sempre vai chegar. O teu tempo é perfeito, nunca falhará. O teu braço poderoso nunca vai me abandonar. E quando a porta fecha sem explicação, eu dobro os joelhos pra te ouvir de novo. Tua voz me fortalece dentro do coração, me lembrando que há promessas vale mais que o ouro. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. Se a montanha não sair do lugar, eu continuo a crer. Se o mar não se abrir na hora, eu continuo a crer. Porque a fé não vê o agora, a fé vê o que Deus fará. E eu sei, Ele vai me levantar. Eu sigo vivendo pela fé, nada vai me deter. O Deus que abriu caminho ontem, abre hoje, vai abrir outra vez. Vivendo pela fé, vivendo pela fé, até te ver, meu rei. Ele é exaltado, Ele é exaltado.
nos céus e na terra. Ele é exaltado. O Rei está entronizado acima de toda a criação. Sua glória enche os céus e invade este lugar. Toda a terra o adora e os céus declaram quem tu és. Não há outro como tu, reinas para sempre. E o teu nome é maior sobre tudo que há. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu vou te louvar pra sempre. Boa noite, irmão Val. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Exaltar. Sempre exaltado, Senhor. Teu nome é digno de toda adoração. Tua verdade permanece e nunca deixará de ser. Teu reino é eterno e não pode ser abalado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu vou te louvar com todo o meu ser. Ele é exaltado, pra sempre exaltado, Senhor. Teu nome é digno de toda adoração. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre céus e terra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade reina para sempre. Amém. Aleluia, Ele é exaltado, Jesus. Teu nome é exaltado acima de tudo. Aleluia, Ele é exaltado. Aleluia. Jesus,
Senhor. Teu nome é digno de toda adoração. Ele é exaltado, Ele é exaltado, pra sempre exaltado. Aleluia, Ele é exaltado para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, povo abençoado de Deus, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Seja bem-vindo à programação aí. Estamos no programa Vivendo pela Fé. Estamos aqui ao vivo pela web rádio Remidos. Estamos ao vivo aqui também pelo Facebook e também pelo YouTube, tá bom? Você que vai chegando aí, manda aí o seu boa noite, a paz do Senhor Jesus. Manda o seu pedido de oração também. Vou estar orando por você depois. Tem uma palavra para o teu coração nessa noite abençoada, uma palavra que fala de família, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre família. Então que você possa estar sendo abençoado nessa noite, que você possa estar chegando aí, pode compartilhar também essa live, essa programação, que você seja cada vez mais abençoado em nome de Jesus. Uma noite abençoada, sexta-feira, como diz o povo aí, sextou, né? Sexta-feira, noite aí de adoração, noite de estarmos conectados com o Eterno, e que você sinta a vontade para estar compartilhando comigo aí as suas mensagens, tá bom? Você que vai entrar aí depois nessa live, que você vai assistir a programação depois, porque vai ficar gravado, tá bom? Aqui no Facebook, Eduardo dos Souza, e também lá no YouTube, Eduardo dos Souza Oficial. Então que você possa estar realmente vindo aí para nós adorarmos a Deus junto. Esse louvor que nós tocamos aqui é lindo, é maravilhoso, porque ele é exaltado, meus irmãos. Ele é exaltado, ele é adorado, e vamos juntos adorar esse Deus, porque ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é o Deus forte, ele é aquele que tem a força, o poder para te socorrer, para te ajustar, para te ajudar, para te fortalecer, para te renovar, para te dar uma vida nova. Então, se você crê nisso, dá um glória a Deus, tá bom? Hoje eu quero falar um tema muito importante para que nós possamos meditar. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor Jesus nos dá a liberdade de estarmos aqui entrando na presença do Senhor nessa noite. Mais uma noite abençoada, a qual o Senhor nos preparou para estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. E que a Tua palavra ela vem direcionar, meu Deus, aqui pelo Espírito Santo, a nossa mente, e que o Senhor, meu Deus, possa estar manifestando com a Tua glória, com o Teu poder, ó Pai. Cada irmão, cada irmã que ouve essa programação, cada ouvinte, ó Pai, seja abençoado, seja alcançado. Aqueles, meu Deus, que têm passado por prova, por luta na sua família, ó Pai, que assim o Senhor venha, meu Deus, agir, meu Deus, poderosamente. Que assim a Tua palavra ela venha de encontro com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós necessitamos nessa noite. E que o Senhor seja glorificado, exaltado e adorado, para que nós possamos cada vez mais, ó Pai, estar honrando o Senhor, meu Deus, com a nossa vida. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada um dos meus irmãos, ó Pai, para que possa estar cada vez mais, meu Deus, focado na Tua presença, num relacionamento mais profundo contigo, ó Pai. E assim, ó Pai, nessa noite, fala ao nosso coração, porque nós precisamos te ouvir, ó Pai. E assim seja feito. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não, irmãos? Amém, é claro, né? Seja bem-vindo, você que vai entrando aí. Vou compartilhar a palavra de Deus. Já vamos para a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra é poderosa. Ela vai fazer algo fantástico em nossa vida nessa noite. Como que você tem sido aí dentro do seu lar? Como que está aí a sua vida dentro da sua casa? Você tem vivido lutas, você tem vivido um processo muitas vezes aí com seus familiares, com seus filhos, com a sua esposa. Como que está a sua vida? Eu sei que muitas vezes passamos por um processo muito dolorido em muitos relacionamentos. Quando falamos de relacionamentos, eu quero estar falando com vocês aqui como vencer as investidas de Satanás nos relacionamentos, principalmente nos familiares. Quando nós falamos de relacionamentos familiares, nós temos que ter em mente também que a igreja também é uma família, tá bom? A igreja onde você congrega é uma família a qual precisa realmente consertar alguns pontos da vida para que possa viver em harmonia, viver realmente uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Então que você possa estar entrando, entender essa noite aqui, que nós precisamos vencer
essas investidas que o inimigo tem lançado sobre nossa vida. E para isso nós precisamos ir para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela que transforma a nossa vida, ela é um escudo. Então nós temos que viver realmente protegidos, mas guardados pelo Senhor, e a palavra dele é como um escudo que realmente nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Mas vamos então meditar um pouquinho na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, do versículo 14 e versículo 15. Esse é o texto que eu vou falar com vocês aqui. Esse é o texto de introdução sobre essa mensagem dessa noite. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha o verso 16 para a gente dar um seguimento aqui. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, o apóstolo Paulo, mandando essa carta aqui aos Filipenses, ela tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, nós temos que entender isso. Então, Paulo está mandando uma carta aqui, ele fala assim: vocês façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos do que? De Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, uma geração depravada, no qual vocês estão brilhando como estrelas nesse mundo. Muitas pessoas olham para esse texto aqui e falam assim: então eu sou um astro. Não, você realmente tem que ser uma estrela. Brilhar como estrela é você refletir a glória daquele que está sobre você, que é Jesus. Muitas pessoas olham para esse texto e imaginam assim: puxa vida, né? Como que nós somos gratos a Deus porque Ele nos concede a sua luz. Coisa linda e coisa maravilhosa. Nós temos que, no verso 16, retendo a palavra da vida. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha o que Paulo está falando. Que vocês sejam como astros no mundo e que vocês possam estar retendo a palavra da vida, porque eu sei que eu não trabalhei em vão no Senhor. Eu vou me gloriar de ter feito um bom trabalho, uma boa obra, a obra do Evangelho. Jesus, ele nos concedeu a graça de estarmos aqui ouvindo a mensagem dele. Que você possa estar se conectando com o Eterno todos os dias, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Mas o que nós vamos falar hoje? Sobre família. Então, nós temos que entender que a Bíblia contém princípios que podem nos ajudar a resolver conflitos familiares. Então, nós temos que entender o quê? Que toda família, em um determinado momento, ela enfrenta algum conflito interno. Toda família. Muitas pessoas hoje estão vivendo um relacionamento aí como se a separação fosse algo muito normal. Mas dentro de um casamento, a palavra de Deus diz que Deus uniu, não separe o homem. Então, a nossa vida tem que ser uma conduta realmente íntegra, que sirva ao Senhor. Lá em Efésios, capítulo 5, a Bíblia fala assim que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Muitas pessoas entendem a submissão ali como o homem tem que ter autoridade, mandar e fazer não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Não. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão, mesmo propósito. Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos como ao Senhor, a palavra de Deus diz. E os maridos? A palavra de Deus fala: vocês amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e ele se entregou por ela. Então você entende isso? Isso é algo muito importante, é um princípio maravilhoso que nós temos que aprender a viver com o nosso cônjuge, com a nossa família, com o nosso relacionamento em família. Então, nós temos que entender a importância disso. Mas esse conflito pode variar a intensidade ou circunstâncias, muitas vezes. Uma família estruturada, meus irmãos, é saudável e usa de toda a palavra de Deus para viver em harmonia. Então, uma família estruturada e saudável, ela não é aquela que não possui conflitos. Porque todos nós possuímos conflitos em nossas vidas. Mas sim é aquela que consegue resolver os seus conflitos. Isso que é importante. Como você tem resolvido os problemas com a sua família? Como que você tem resolvido o problema com a sua esposa, com o seu marido? Então aí que está a questão. O inimigo tenta lançar muitas vezes os dardos inflamados para atingir a nossa base,
a nossa estrutura. Porque a família, queira ou não, ela é uma estrutura formada por Deus para que nós possamos viver realmente como Ele pediu desde o princípio. Nós possamos ser abençoados, que nós possamos ser realmente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não seja aquilo que você quer, mas seja aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Isso é muito importante, você ter isso em mente. Então, eu quero falar com vocês aqui hoje 8 princípios para resolver conflitos familiares. 8 princípios. Então, vamos meditar um pouquinho, né, nesse fato. Por quê? Como cristão, nós podemos e devemos resolver nossos conflitos familiares de uma forma saudável. Isso é uma coisa que todos nós temos que pensar. O primeiro ponto: evite discussões desnecessárias. Você já conviveu aí num ambiente, muitas vezes, onde uma vasilha fora do lugar e vira uma tempestade. Às vezes, né, uma meia jogada ali que não seria o correto, mas vira uma tempestade. Às vezes, uma coisa que a esposa faz ali e o marido faz aquela tempestade por conta de uma coisinha pequena. Então, evite discussões necessárias. Evite as controvérsias tolas e inúteis que não servem para nada, pois você sabe que acabam que jeito? Em brigas. Então evite certas discussões que não são necessárias. Você já sabe, né? Ande conforme a palavra do Senhor. Então, nós vemos que nós temos que evitar essas discussões necessárias. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24, eu vou ler na linguagem de hoje, uma linguagem mais atual, tá bom? E nós vamos fazer a leitura em cima dessa versão da Bíblia, que é a nossa linguagem atual aqui, a NTLH, tá bom? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: o servo do Senhor não convém brigar ou contender, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, ser paciente. Olha o que Paulo está falando para Timóteo, ele fala para você e para mim também. Então a paciência, meu irmão, minha irmã, é a prova real de que o fruto do Espírito está amadurecido em nós. Muitas vezes entramos em discussões que são desnecessárias. Tenho certeza que você que está me ouvindo, me assistindo aí, quantas vezes você já entrou numa discussão com a sua esposa ou com o seu marido por coisas desnecessárias? Isso causa desgaste no relacionamento, atrapalha muito. O orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos saem perdendo, onde todos perdem. Então precisamos o quê? Precisamos estar atentos, porque muitas vezes o inimigo ele arma um laço, arma uma cilada, nós caímos nessa questão e somos ali de alguma forma atingidos e vamos ter problemas grandes no casamento por causa de uma coisa pequena. Então existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar. Provérbios capítulo 20, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: é uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. A honra, ela não está em dar a última palavra, meus irmãos, mas em dar o primeiro passo para a paz. Então, procure realmente, né, evitar as contendas. Provérbios 23, capítulo 20, versículo 3, eu vou repetir para você. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. E você? Tenho certeza que você não é um insensato. Por quê? Porque a honra não está em dar a última palavra, mas em dar o primeiro passo para a paz. Guarde isso no teu coração. Aleluia. Também, segundo ponto, procure responder com mansidão. Procure responder com mansidão. Lá em Provérbios 15, versículo 1, a palavra de Deus diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, é necessário a gente entender que muitas vezes uma resposta ali que vem de uma forma bruta, uma forma grotesca, acontece, ela vai causar um dano. Então, procure sempre responder com mansidão, né? Nem sempre é fácil responder uma palavra dura com mansidão. Porque quando você é confrontado, quando eu sou confrontado, muitas vezes nós já damos uma resposta ali, muitas vezes de uma forma dura, de uma forma que muitas vezes machuca, né? Muitas vezes eu acabo falhando em algumas partes que eu preciso rever minha vida também. Eu estou falando para vocês aqui, mas isso serve principalmente para mim, tá bom? Então, a maneira como respondemos pode ser determinante para a solução do conflito. A maneira como respondemos pode ser determinante para que você resolva o conflito com o seu cônjuge.
Então, quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo que está ali no conflito. Então, quando você responde uma palavra dura com mansidão, você acaba quebrando aquele ciclo de conflito ali. Então, isso é maravilhoso. Lá em Provérbios também, capítulo 25, versículo 15, é interessante porque fala assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Olha que coisa. Com muita paciência pode-se convencer-se a autoridade. Então, muitas vezes, né, nós vemos aqui para a sabedoria de Salomão falando para nós esses provérbios aqui, diante de uma palavra, né, uma palavra com paciência, com mansidão, né, com paciência e perseverança, você consegue convencer até mesmo a autoridade. Quanto mais, né, a sua amada ou seu amado ali que está com você, né, a língua branda, ela quebra até os ossos, ela quebranta o coração. Quando você fala com brandura, você quebranta o coração. Né? Muitas vezes a pessoa já vem com 2 pedras na mão e você vai também com as 2 pedras na mão. Mas se você estiver realmente com o coração quebrantado, você estiver na palavra do Senhor, você vai ter sabedoria para lidar com o conflito, com a afronta que vem sobre você. Então pare, pense, reflita, analise como que você está agindo diante dessa situação. Terceiro ponto, pense antes de falar. Outra coisa que é muito importante, não haja de cabeça quente. Pense antes de falar. Em Provérbios capítulo 15, versículo 23, versículo 26, versículo 28, diz assim, no versículo 23 primeiro: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Dar uma resposta apropriada é um motivo de alegria, e como que é bom dar uma resposta ou um conselho na hora certa, no momento certo. Quando você é ofendido, o que acontece? Marcelo Araújo, Deus abençoe, meu irmão. Quando você é afrontado, muitas vezes você quer fazer o quê? Você já quer realmente dar uma resposta. Você já quer agir de uma maneira ali no impulso da emoção. Mas como que é bom um conselho na hora certa? Na hora certa, prepare e fale realmente com o seu cônjuge. E eu estou falando desse contexto de família, mas acaba nós como igreja também. Então, que coisa interessante, né? Quando você é afrontado, né, espere o momento certo para você dar uma resposta. Uma resposta, realmente um conselho, né, no tempo certo é bom demais. Mas o Senhor detesta, olha no versículo 26, Provérbios capítulo 15. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. Então, as palavras ditas sem maldade. Muitas vezes uma palavra sai tão ofensiva que ela parece que sai com tanto ódio que ela acaba machucando, ferindo uma pessoa, principalmente quem está do teu lado. Mas o Senhor detesta o pensamento dos maus. O pensamento dos maus o Senhor detesta. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele sabe o que está dentro de você. Então, como que você tem respondido aquilo que está acontecendo com você, à sua volta, as afrontas? No versículo 28 diz assim: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, o justo ele sempre pensa bem antes de dar uma resposta. Ele pensa, analisa o contexto. Ser manso, meus irmãos, sabe o que é ser manso? É você ter o controle da situação. Não é ser aquela pessoa quietinho, bonzinho, que fala quietinho, baixinho. Não. Ser manso é você ter o controle da situação. Quando você tem um controle da situação, você é uma pessoa mansa. Isso é maravilhoso, né? Então, que maravilhoso a gente poder entender isso. Então, deixe a sua mente participar e não as suas emoções. Deixe a sua mente participar daquilo que você precisa fazer, não as emoções, porque o coração do homem é enganoso. Responda com a razão, meus irmãos, e não com o coração. Você tem que responder com a razão e não com o coração. Quando respondemos, né, guiados pelas emoções, a maioria das vezes teremos de tratar e retratar-se mais tarde. Pode ver isso. Se você responde ali, né, guiado pela emoção, mais cedo ou mais tarde você vai ter que ir lá e se retratar aquela pessoa. Porque você agiu de uma forma totalmente equivocada, de uma forma muito dura, muito brusca, né? E isso aí realmente vai ferir pessoas e vai te fazer um mal tremendo também. Provérbios 10, 19, a palavra de Deus diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Quanto mais fala, mais peca.
Principalmente naquele momento que você está ali com raiva, com ódio, naquele momento que você está com uma situação que você está irado. Porque a palavra de Deus ela fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Perdão. E não se põe o sol diante da vossa ira. Isso é maravilhoso, você entender isso. Aleluia. Uma golinha d'água aqui, irmãos. Então, meus irmãos, né, quando são muitas as palavras, o pecado ele está presente. Mas quem controla a língua é sensato. A língua é um perigo, meus irmãos. Lá em Tiago, eita, nós, vai começar a coçar a garganta agora. Então, lá em Tiago, a palavra de Deus fala assim, que a língua é um pequeno membro, que ela muitas vezes não tem controle. Nós conseguimos controlar ali muitas vezes, ele fala ali a comparação das naus, que ali ela é controlada ali pelas velas. Fala também dessa questão que a língua é um pequeno membro, mas que contamina todo o corpo. Por quê? Com a boca muitas vezes confessamos, glorificamos a Deus e amaldiçoamos os homens. Então ali em Tiago fala muito a respeito da língua, né? Ter muito cuidado com a língua, mas quem controla a língua é insensato. Quem não controla a língua, quem não controla a língua é insensato, mas quem controla é uma pessoa sensata, uma pessoa que está sob o domínio de Deus, aleluia. Então, quarto ponto, busque paz nos relacionamentos. Esse exemplo serve como família, como igreja, como amigos, aonde você estiver, procure isso, mas estou falando aqui sobre relacionamentos, tá bom? Então, Romanos 14, 19, a palavra de Deus diz: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforcemo-nos. Então é a nossa parte. Você tem que se esforçar, eu tenho que me esforçar para promover, né, tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, edificação de todos, né? A paz, ela exige o quê? Um esforço pessoal. Se você não se esforça, você não consegue trazer a paz. No que depender de nós, devemos viver em paz com todos. Segue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O apóstolo Paulo diz. Em Romanos 12, 8, ele diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. É lógico que tem pessoas que muitas vezes vai vir contra nós, vai vir de uma maneira a qual ele não quer ter a paz, mas você tem que ser uma pessoa de paz. Você tem que entender que você tem que ser uma pessoa de paz. Mas e quando vem ali a esposa, quando vem o marido de uma forma realmente que está ali agressiva, né? Faça todo o possível para você viver em paz. Deus fala assim: bem-aventurado o leito sem mácula, sem mancha, porque isso é honrado, é honrado diante de Deus. Deus, ele honra um relacionamento sem mácula, sem mancha. Então isso é maravilhoso. Lá em 1 Pedro, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 11, a palavra diz assim: afasta-se do mal, faça o bem, busque a paz e a perseverança. Afaste-se do mal. Como que eu me afasto do mal? Quando eu sei que o inimigo está agindo de alguma forma, onde ele está armando um laço, uma contenda, e eu tenho que me afastar daquilo. Eu tenho que ser astuto, eu tenho que ser prudente. Para quê? Para que eu não caia no laço do inimigo. Quando vem a afronta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente me afastar. E faça o bem. Busque realmente a paz com perseverança. Ou seja, tem que ser perseverante. Se você não persevera, você não vai ter paz. Por isso que você precisa perseverar. Uma palavra muito usada na Escritura é a perseverança. Você precisa perseverar. Quinto ponto. Tenha uma visão espiritual do conflito. Tenha uma visão espiritual do conflito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A igreja de Corinto foi uma igreja realmente bem conturbada, que deu bastante trabalho para Paulo, a igreja de Corinto. E aqui Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, diz assim: ó, se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Por isso ignoramos as suas intenções. Olha que palavra forte, né? Então, nós temos que entender, nós temos que vigiar, para que Satanás ele não
tenha vantagem sobre nós. É nós que damos lado para ele. É nós que damos lado para o inimigo muitas vezes, e ali ele vem, ele inflama mesmo. Não tem como. Muitas vezes é um ciúme exagerado, muitas vezes ali é uma situação onde você não consegue controlar uma emoção no momento, na hora da ira, e você começa a entender que o inimigo, ele começa a ter vantagens em cima de nós, porque a porta quem abre é nós. O inimigo muitas vezes ele vai tentar entrar de intruso, mas se uma pessoa está bem selada com o Espírito Santo de Deus, ele pode até tentar, mas a sabedoria que vem do alto, ela vai te dar direcionamento para você fechar as portas e o inimigo não vai conseguir entrar. Por quê? Porque Deus é presente na nossa vida. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso é maravilhoso. O segredo para a vitória, meus irmãos, o que é? Conhecer a estratégia inimiga. Se você não conhece a estratégia do inimigo, você não vence. Então, dividir para conquistar é uma das maiores estratégias do diabo. Dividir para conquistar. Ele divide o povo, aí ele conquista o território. Ele conquistando o território, o que ele faz? Ele consegue fermentar o coração de um, fermentar o coração do outro, e vai causando cada vez mais mágoa, ressentimento, falta de amor, vai faltando cada vez mais confiança, e de repente há um rompimento no relacionamento. É assim que ele age. Então, para conquistar, né, a ferramenta que ele usa, o que é? A estratégia que ele usa é a divisão. Ele divide, depois ele entra com o fermento, e ali todo mal vai acontecer no teu casamento. Então vigia. Efésios 6:12, a palavra de Deus fala da armadura de Deus. Fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, mas você vê que o inimigo está agindo, repreende. Use a autoridade de Deus. Você tem autoridade como servo, serva do Senhor, e que você possa estar repreendendo todo o mal. Quando você vê que tem uma situação onde o inimigo está se levantando, ore a Deus, repreenda em nome de Jesus. Feche a porta, feche as brechas para que o inimigo não venha fazer um estrago na sua família, na sua vida. Então cuidado, vigie, crente, para que você possa estar realmente sabendo usar as ferramentas que Deus te deu. Ele te deu uma autoridade para você repreender o mal. Esse mal tem que sair da sua casa. Então vigia, cuida, e que seja realmente fortalecido aí na fé cada vez mais. Sexto ponto, fale a verdade em amor. Não deixe falar a verdade. Não deixe de expressar o amor. Porque Efésios 4, versículo 15 e versículo 25 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Paulo está falando aqui acerca da igreja, mas ao mesmo tempo ele faz aqui um adendo aqui à nossa família, ao nosso lar. Antes, seguindo a verdade em amor. Seguir a verdade. A verdade é uma pessoa, não é informação. A verdade é Jesus. A verdade é o Senhor Jesus. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Se Cristo não for o cabeça da sua vida, da sua família, da igreja do Deus vivo ali, não podemos realmente fazer com que o inimigo, né, não entre. Nós temos que ter Cristo como cabeça. Ele é o cabeça, ele que tem que controlar a nossa mente, o nosso coração, mas que ele controla pela palavra, pelo Espírito de Deus, aleluia. Então, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. A mentira é algo que está muito na boca de muitos que confessam Cristo como Senhor. Ah, uma mentirinha não tem problema. Ah, mas se eu fazer uma mentirinha para o bem, não tem problema. Mentira, meus irmãos, é pecado. E quando você vive na prática da mentira, você está servindo quem? Satanás. O inimigo está usando muitas vezes a boca de muitas pessoas aí por uma mentirinha. Muitas vezes, né, o marido sai e fala para a esposa: eu vou em tal lugar, e não vai naquele lugar coisa nenhuma. A esposa também muitas vezes sai e fala: eu vou em tal lugar, e não vai naquele lugar coisa nenhuma. Aí começa o engano, começa ali uma traição de certa forma, mesmo que a pessoa não cometa algo, né, errado, mas ela está mentindo, e a mentira é onde o inimigo entra e acaba ali afetando o relacionamento. A mentira, ela tem que sair da boca do cristão. Por quê? Porque aquele que mente, ele está servindo a um outro Deus, a um outro Senhor, que não é Deus.
Então cuidado, vigie, cuidado com as mentirinhas. Ah, eu vou mentir aqui porque eu preciso me safar de uma coisa ali. Isso, meu irmão, é uma cilada, é um laço. E aí você vai ver o arrombo que o inimigo faz na sua vida. Então, ser seu falar sim, sim e não, não. Muitas vezes usamos a verdade como uma arma. Isso também é perigoso. A verdade tem que ser dita em amor, num contexto de relacionamento. Jorrar a verdade com raiva é uma forma de retaliação pessoal. Então, jorrar a verdade com a raiva, o que é? Ah, eu estou falando a verdade, mas fala com uma raiva, com ódio. Isso aí é uma forma de retaliação realmente pessoal. Então, se você está falando, mesmo que você fale a verdade, mas você fala de uma forma irada, de uma forma realmente que você vai oprimir aquela pessoa que está do outro lado, você está fazendo uma retaliação pessoal e isso vai ofender, mesmo você falando a verdade. Cuidado com o jeito de falar, cuidado com a maneira como você fala, porque isso aí também faz diferença. Muitas pessoas, muitas vezes, têm o seu cônjuge ali, a sua esposa principalmente, trata com estupidez, trata com brutalidade, trata como se ela tinha que ser sujeita a tudo a ele. Mas na verdade, quando a pessoa não entende o que é submissão, ele acha que ele tem que mandar, ele tem que fazer, a mulher tem que ser realmente aquilo ali que ele mandou fazer daquele jeito, ela tem que ser totalmente submissa a ele de uma maneira como se fosse ali uma pessoa, né, diminuída na presença dele. Nós somos iguais, porém temos funções diferentes. Assim como o marido e a esposa, né, nós somos iguais, mas temos funções diferentes. Iguais em que sentido? Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos uma só carne. Então nós temos que ter o quê? A ideia e ter o conhecimento que somos, né, pessoas que têm funções diferentes. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, estava falando sobre os relacionamentos. Vivemos num contexto hoje de mundo que, né, mudou muita coisa. Hoje, por causa da situação, o sistema que a gente vive, o que acontece? As pessoas estão aí tendo que trabalhar muito para manter o sustento da sua casa e ambos trabalham, tanto o marido como a esposa. Isso aí muitas vezes é necessário, não tem como o marido somente ser o provedor do lar, mas muitas vezes aí acaba tendo conflito. Por quê? Porque a mulher, ela tem o seu salário, o esposo também tem o seu salário, e ali começa, aí eu pago essas contas, você paga aquelas contas ali, e o dinheiro meu é meu, o dinheiro seu é seu, e tem aquelas questões. Mas quando começa assim, pode saber que vai dar ruim, porque agora não é mais meu, agora é nosso. A partir do momento que você decidiu, né, se casar com uma pessoa, você tem que ter em mente que agora aquilo que você tinha não é mais teu, é nosso. Por quê? Porque agora vocês são uma só carne. Vocês precisam entender isso. Então vocês têm que ter o quê? Realmente sabedoria para dividir todas as coisas. Dividir o amor, dividir a dor, dividir o respeito, dividir as finanças, dividir tudo. Por quê? Porque somos um só no Senhor. Assim como a igreja e Cristo é um só, nós também somos um só com o nosso cônjuge. Então precisamos ter a sabedoria. A mulher sábia edifica o lar, a mulher tola destrói com as próprias mãos. Muitas vezes a mulher é aquela mulher que gosta de gastar, ela não mede, né, o gasto que ela está tendo ali, ela só vai gastando, comprando coisas desnecessárias para o lar, coisa que às vezes nem precisa. E aí o que acontece? Ela acaba gastando mais do que o marido ganha ou mais do que ela ganha. E isso aí também vai gerar um problema. Então, se nós não sabemos controlar a nossa vida financeira também, com certeza vai ser um lar cheio de problema. E aí o inimigo entra e ele faz um estrago terrível. Quando acontece isso, o estrago é muito grande. Por quê? Porque daí um vai acusar o outro. Vai ser aquela acusação, aquela coisa. E aí nós vemos que o inimigo vai fazer um estrago muito grande ali por conta dessa parte financeira. Então peça sabedoria a Deus, você mulher, você homem, para que você possa administrando as suas finanças de uma maneira que agrada ao Senhor, uma maneira que você viva com o seu salário, uma maneira digna, porém, né, tendo controle de tudo. Não deixe o dinheiro ter você, tenha você o dinheiro. Isso é diferente. Porque quando você tem o controle sobre as coisas, você com certeza você vive muito melhor. Lá em Efésios 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Que coisa maravilhosa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra que polua o ambiente.
mas só que eu for boa para promover edificação dentro da casa, principalmente, porque o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Muitas vezes, meus irmãos, a pessoa ela tem uma vida dentro do lar diferente da vida que ela tem na igreja. E aí o que acontece? A pessoa na igreja ela é de um jeito. Ela trata a sua esposa ali bem, ela trata tudo certinho, o marido também, a esposa também, ali é amor daqui, amor dali, mas dentro da casa é uma brigaiada, é uma discussão, é um problema. Hoje eu vejo muito problema hoje, sabe do que é nas redes sociais. As pessoas postam ali as suas fotos ali no Facebook, ali na internet, ali nos stories, e fala assim, meu amor. E muitas vezes a pessoa fala isso, mas na vida real ela não vive isso. A pessoa, ela fala assim, eu te amo pela internet, mas não consegue falar eu te amo ali junto com a pessoa. A pessoa posta lá, parabéns, você é o amor da minha vida, mas daí na vida real ela não vive isso. Então cuidado com as redes sociais também. Muitas pessoas postam muitas coisas na rede social, e isso aí também gera muita inveja, muito problema. Cuidado com aquilo que você posta, cuidado com a tua vida pessoal, porque a tua vida pessoal pertence a você e a sua esposa. Tome muito cuidado com aquilo que você tem postado na rede social, porque muitas vezes vai gerar cobiça, vai gerar muitos interesses, muita coisa, e é onde que acaba causando problema na família também. Então tem que vigiar, meus irmãos, nessa parte também. Tem que vigiar muito, por quê? Porque a sua vida pessoal diz respeito a você e a sua esposa. Ninguém mais precisa estar aí sabendo o que é a sua vida pessoal. Não expõe a sua vida para os outros. Por quê? Porque isso aí também vai causar problema. É uma abertura muito grande para o inimigo entrar na sua vida e fazer um estrago muito grande. Então vigia. Então temos que ter controle sobre todas as coisas, né? Porque nós fomos criados para ser dominadores sobre todas as coisas, tanto o homem como a mulher. Isso é importante. Então nós temos que ter em mente isso. 7º ponto. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Se você não é dirigido pelo Espírito Santo, é um problema. Por quê? Porque você vai ser dirigido por outro espírito muitas vezes. Então, ou nós ouvimos a voz do Espírito, ou nós ouvimos a voz do nosso próprio coração, nosso próprio egoísmo, das nossas próprias soberbas. Então temos que vigiar. Gálatas 5:16, 25 e 26, a palavra diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, o que Paulo está falando aqui, né? Vivam pelo Espírito, porque dessa forma vocês não vão fazer seus próprios desejos, mas você vai fazer o desejo de Deus para a tua vida, para a tua família. Né? Se vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito também. Então não adianta a pessoa falar, eu vivo pelo Espírito, mas ela não anda de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Como que ela está vivendo pelo Espírito dessa forma? Não é assim que se vive pelo Espírito. Você tem que viver realmente o que a palavra de Deus diz. É uma luta para você vencer a sua carne. É uma luta para mim vencer a minha carne. Mas aqui nós estamos aprendendo junto. Né? Não sejamos presunçosos, soberbos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Quantas pessoas têm inveja, né? Então por isso que eu falo, muitas vezes você posta muita coisa na rede social, as pessoas estão ali de olho, as pessoas estão ali cobiçando, as pessoas estão desejando mal muitas vezes, né? Mas isso aí eu acho que é uma coisa que pode prejudicar muita gente. Por isso que você tem que estar revestido. Você que é, né, me ouve, é uma pessoa pública, por exemplo, que está na rede social, tem que vigiar bastante. Por quê? Porque o inimigo sempre tenta armar um laço. Ele sempre tenta armar uma situação onde vai tentar te pegar. Então tome cuidado também, né, para quem você dá confiança, para quem você realmente está olhando. E tome cuidado para os elogios que as pessoas muitas vezes vão fazer a você e vem ali tentando, né, te elogiar, né, de alguma forma. Tome cuidado, vigie. Por quê? Porque o nosso amor, primeiro, está em Deus. E segundo, naquela pessoa que você escolheu para você casar com ela. Então você tem que estar dedicado totalmente a Deus e a sua esposa, tá bom? E ao seu marido. Cuidado, vigia, irmãos. Então, quando a verdade é dita com amor, né, quando a verdade, meus irmãos, é dita em amor,
mas não é dirigida pelo Espírito Santo, poderá ser dita no momento impróprio. Muitas vezes a pessoa fala a verdade ali em amor, mas ela não foi direcionada pelo Espírito Santo. Aí acontece, isso pode ser um momento impróprio. Isso aí pode causar um problema também. Então é uma coisa que nós temos que pensar. Pare, pense, reflita, analise aí, né, essa questão. O Espírito é quem deve dirigir as nossas palavras. Ah, mas então eu não devo fazer nada, então tudo é pelo Espírito? Então eu não tenho que fazer nada, eu não penso, eu não reflito? Não, meus irmãos, é isso que eu estou falando. Nós temos que viver pelo Espírito, andar pelo Espírito e realmente dirigir nossas palavras pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você que se converteu a Cristo, você consegue sair falando palavrão por aí? Você consegue sair falando ali as gírias do mundo? Quem está pelo Espírito não consegue mais fazer isso. Quem está pelo Espírito não consegue mais viver falando bobagens por aí. Falando palavreado, mundano, né, que muitas vezes aí são palavras torpes, palavras indecentes. Se você se converteu de verdade, você não fala mais. Você pode até pensar e abrir a boca para falar, mas o Espírito Santo ele te alerta. Então, o Espírito Santo ele faz isso. Então, o Espírito deve dirigir as nossas palavras também. Quando somos dirigidos pelo Espírito, podemos ter a certeza do sucesso do resultado. Quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você pode ter certeza do sucesso e do resultado que vem na sua vida, mesmo que o momento naquele momento não pareça isso, mas vem. Ser dirigido pela carne ou pelo Espírito. Isso determinará realmente a solução do conflito ou não. Se você é dirigido pela carne, o conflito vai continuar e vai muitas vezes acabar rompendo o casamento. Mas se você é dirigido pelo Espírito, você realmente vai conseguir vencer o conflito. Então, tome cuidado com isso. Gálatas 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque o que semeia na sua própria carne, da carne ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, tudo que você semeia na carne, você colhe corrupção. Mas quando você semeia para o Espírito ou pelo Espírito, você colhe vida eterna. Isso é maravilhoso, né? 8º ponto. Estamos chegando ao final. Decida perdoar sempre. Decida perdoar sempre. Eu estou falando dentro de brigas, dentro de um relacionamento, né, onde ambos entregaram a vida para Jesus. Depois eu vou falar um pouquinho acerca de pessoas aí que estão aí, né, num jogo desigual. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Então, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Né? Como eu já disse, não irai-vos, mas não pequei, não se põe sol diante da vossa ira. Aquele casal que briga, discute, daí o marido vai dormir na sala, fica aquele clima pesado, isso aí é um perigo. O inimigo ali entra e faz um estrago terrível. Então, perdoe sempre. Então, quando você, homem, você, mulher, tem uma mente cristã de verdade, vocês conseguem se perdoar. Porque teve uma contenda aqui, mas há um perdão sempre. Por quê? Porque são coisas de momento que acontecem, mas tem que ter o perdão. O perdão independe dos sentimentos, meus irmãos. O perdão independe dos sentimentos. Por quê? É um ato de obediência e fruto de uma decisão racional. A decisão de perdoar nos habilita para quê? Para desejar o bem ao ofensor. Então, a conduta que realmente nós temos que ter é de perdoar. Quem não perdoa sofre com ressentimento. Você já percebeu quando você não consegue perdoar, você fica ressentindo aquilo, né? Aquele ressentimento, você fica o quê? Ressentir o mal. Sempre que lembramos o que aconteceu, sentimos novamente aquele mesmo mal em nós, sentimos a ofensa. Então, o ressentimento é você sempre, quando você lembra, você acaba sendo ali, de certa forma, ofendido novamente pela sua própria consciência, pelo ressentimento. Quem não perdoa sofre com ressentimento, meus irmãos. Quem não perdoa sofre muito com ressentimento. Ressentimento é algo terrível, né? O ressentimento não resolvido transforma em rancor, em amargura. Então nós temos que vigiar. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala do amor. Ali no capítulo 13, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso.
ele não tem inveja, não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ou seja, esse é o exemplo do amor. Os conflitos relacionados, né, ao relacionamento, eles muitas vezes são impulsionados por quê? Pelos conflitos emocionais não resolvidos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra de Deus ela diz assim: ó, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde são essas guerras, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis e lutar e fazei guerras. Então, de onde que procedem as guerras e contenda que há entre vós? Vem da onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne, na vossa natureza. Então, daí que vem, né, essa guerra, essa luta, né? Cobiçais e nada tens, matais, invejais. A cobiça é algo terrível, meus irmãos, quando você começa a cobiçar. Por isso que eu falo de rede social. Rede social é algo perigoso. A pessoa muitas vezes olha e começa a cobiçar. Você expõe a sua esposa na rede social ali, muitas vezes a pessoa tem exposto a esposa ali, olha aqui o meu amor. É errado a gente postar coisa, não. Porém, tem que vigiar a maneira como posta. Muitas vezes a pessoa está expondo a esposa ali para ser cobiçada por outros. E vice-versa, assim acontece também com o marido. Muitas vezes a pessoa fala assim, ó, vocês cobiçam, Paulo está falando, cobiça e nada atende. Por quê? Você está expondo algo que você não deveria expor da maneira como está expondo. Então, matais. O que é que está falando aqui, matais? Muitas pessoas matam umas às outras de uma forma realmente pela palavra. A palavra é algo perigoso, né? A palavra de Deus fala que se você tem ódio de alguém, você já é um assassino. Então você tem que vigiar nessa parte, as invejas, né? Aquelas invejas para a pessoa muitas vezes ver a felicidade do outro, ele não consegue se alegrar pela felicidade do outro. Muitas vezes a inveja não é você querer ter aquilo que o outro tem, mas é você olhar o outro feliz, aquele casal que vive bem, que vive uma vida realmente que agrada a Deus, e você desejar o mal para aquele casal. É você começar a olhar e falar assim, ah, isso aí não vai durar, isso aí não é, isso aí é uma falsidade, isso aí não sei o que. Tem que tomar cuidado com essa parte, irmãos. Por quê? Eu me lembro quando eu fui casar, né, eu com a minha esposa, nós estávamos na festa de casamento, uma pessoa, né, muito próxima de nós, ela disse assim, aproveita, viu, porque isso aí não dura muito não. Então, essa palavra ficou guardada dentro de mim. Mas eu perdoei essa pessoa, eu não fiz conta, por quê? Porque, na verdade, né, quem sabe da nossa vida é Deus. Então, ela disse assim, aproveita, porque isso aí dura pouco. Na verdade, né, graças a Deus tem durado muito e vai durar até o fim da nossa vida. Nós vivemos para o Senhor e nos movemos para o Senhor. E para o Senhor nós vamos viver até o fim da nossa vida, em nome de Jesus. Então, né, nada podeis obter. Paulo fala, viveis a lutar e fazer guerras. Uma pessoa que vive assim, ela é feliz? Mas de jeito nenhum. Uma pessoa que vive fazendo guerra, vive lutando, nunca vai ser feliz. Por quê? Porque ela está cheia de mágoa, cheia de ódio, ela está cheia de amargura dentro do seu coração. Isso aí não faz bem. Isso aí ela vai ver tomando veneno, querendo que o outro morra a vida toda. Quem vai morrer é ela. Busque então uma solução saudável para os seus conflitos pessoais. Jesus, antes de ser crucificado, meus irmãos, ele orou ao Pai e pediu pela nossa unidade. Isso é fantástico. O Senhor deseja que vivamos em unidade, né, com as pessoas e com quem convivemos. Isso é maravilhoso. Aqui ele está falando de igreja, está falando de família também. É algo muito importante. Lá em João 17, João capítulo 17, versículo 20 ao versículo 23, ali é a oração que Jesus faz. A minha oração, ele diz assim, não é apenas por eles, pelos discípulos, não. Eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da mensagem que eles estão sendo pregada, para que todos sejam um, como o Pai e eu também somos um. Né? Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que Jesus está falando aqui. A oração de Jesus por mim e por você. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que ele me enviaste, que o Pai me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste
para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, aleluia. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e amaste igualmente e me amaste também. Então isso é maravilhoso, porque é a oração de Jesus, orando para que nós sejamos um. Quando você decide casar, você jovem que está pensando em se casar, reflita nessa mensagem para que você viva uma vida realmente que agrade ao Senhor, uma vida realmente intensa no amor que agrade ao Senhor. Por quê? Se você não vê dessa forma, você vai viver uma vida realmente cheia de conflitos. Quem sabe você acaba nem conseguindo conviver mais com aquela pessoa. Mas daí tem o caso, né, meus irmãos? Muitas pessoas falam assim, mas eu casei com uma pessoa e nós íamos para a igreja e aí de repente essa pessoa ela começa a me tratar mal, ela diz que não me ama mais, ela não quer estar comigo mais, ela realmente diz que, né, o amor acabou. Mas aí eu te pergunto, será que essa pessoa se converteu de verdade? Será que essa pessoa entendeu a palavra de Deus de verdade? Será que essa pessoa realmente ela estava em Cristo Jesus de verdade? Porque quando você vive uma vida para Cristo, é diferente. Quando você vive uma vida para Cristo, é totalmente diferente, porque você quer andar pela palavra, você quer andar pelo Espírito, né? Mesmo que tenha algumas contendas, que isso vai ter mesmo um relacionamento, vai ter uma discussão porque queimou o arroz, vai ter uma discussão porque aconteceu isso, vai ter uma discussão porque o marido deixou uma coisa fora do lugar. Então, principalmente o homem muitas vezes é relaxado, né? Ele deixa as coisas fora do lugar, a mulher vê, eu já falei pra você que não é pra deixar aqui, tem que guardar tal, e com razão, né? Com razão, e a gente que é teimoso, turrão, acaba fazendo de novo. Então a gente tem que vigiar nessa parte também, né? Isso aí eu me incluo nisso aí, tá bom? Então, a gente tem que ser mais responsável também. Mas aí eu falo num relacionamento que a pessoa tem, que muitas vezes ela fala assim, mas nós íamos na igreja, nós frequentávamos o culto, íamos na igreja ali toda semana, e de repente a pessoa diz que não quer mais, que ela não... Mas, meus irmãos, quando você vive realmente uma vida em Cristo Jesus, o inimigo ele não pode entrar no seu lar. Ele pode até fazer muitas vezes alguma faísca ali acontecer, ele pode armar algumas contendas, mas ele cai por terra. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então muitas vezes o inimigo vai tentar lançar uma semente do mal no seu relacionamento, e se você deixar a semente crescer, ela vai destruir a tua vida. Mas se você vive realmente como, né, um homem, uma mulher, um casal, uma família dentro do padrão do reino, você nunca vai pensar em separar, nunca vai pensar em deixar o seu esposo ou a sua esposa. Por quê? Porque você está vivendo realmente. Ah, mas você está falando assim, mas você não sabe cada situação que a gente passa, tal. Meus irmãos, como eu falei, se você viver realmente o reino, se você viver pela palavra de Deus, se você tratar com amor, se você realmente tiver uma submissão verdadeira, você vai viver realmente uma vida cheia de amor, cheia de felicidade. Mas vai vir luta, não vai ter como, vai vir tempestade, vai, muitas vezes uma tempestade financeira, uma situação, mas você vai vencer, sabe por quê? Porque Deus é com você. Então, tem casos e casos, né, que acontecem por aí, muitos casos diferentes, mas nós temos que vigiar, nós temos que realmente estar atento. Por quê? Porque Deus, ele está conosco, ele vai nos conduzindo, ele vai nos guiando. Então ame de verdade, perdoe de verdade, trate com uma verdadeira, realmente, fé e amor quem está com você, né? Aliás, o nosso Deus, trate com fé e trate com amor quem está com você. Viva realmente, né, o propósito que Deus tem para a tua vida com alegria, com paz. Busque a paz e siga ela, né? Então, mas e para aqueles que romperam o casamento, aconteceu isso, aconteceu aquilo? Aí nós vamos falar outro dia acerca disso. Mas é interessante você ter em mente, se você buscar realmente um relacionamento com Deus, não ser uma pessoa religiosa que apenas frequenta uma igreja, mas ser uma pessoa que tem relacionamento com Deus de verdade, você vai lutar e você vai vencer. Por quê? Porque você está andando pela palavra, você está vivendo pela palavra, você está vivendo por fé e não por vista. Então faça a diferença. Então, né, procure pensar, reflita nesse conteúdo que nós falamos aqui, para que você possa ter uma vida realmente mais abençoada. Então, espero que eu possa ter ajudado você de alguma forma
assim como essa palavra está me ajudando muito também aqui hoje. Estou aprendendo muito com esse contexto também, tá bom? Isso faz parte da vida cristã. Quando mais você realmente expõe a palavra, mais ela vem em você. Isso é maravilhoso. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu estou expondo a palavra para vocês, mas ela está vindo de primeiro ao meu encontro. Isso é fantástico, é maravilhoso. Eu estava falando com a pessoa hoje, eu falei que quando você ouve a palavra, né, é uma coisa, é bom. Quando você estuda, lê a palavra, também é muito bom, você aprende bastante também. Mas quando você ensina a palavra, você aprende muito mais. E essa palavra ela vem primeiro ao teu encontro, para depois ir ao encontro daqueles que estão ouvindo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque a palavra é viva. Então, fica essa palavra para o teu coração. Viva realmente de acordo com a vontade de Deus. Seja feliz. Seja realmente uma família feliz. Ame de verdade. Seja sincero, né, com a tua esposa. Seja sincero com o teu esposo. Viva realmente um relacionamento realmente que agrada ao Senhor. Então vamos viver de acordo com a vontade de Deus. E você vai ter uma vida de felicidade, paz, harmonia. Mesmo que as lutas venham, você vai vencer os obstáculos. Por quê? Porque nós somos agora um no Senhor. Assim como o casal é um, também a igreja também é um. Nós somos um no Senhor. Vamos viver essa vida vencendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar um louvor. Daqui a pouquinho nós voltamos para a oração. Vamos estar adorando a Deus aqui comigo. Vem comigo nessa adoração. E depois nós voltamos para a oração final. E assim nós vamos ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Quando olho pra minha vida, vejo quanto me perdi, buscando glória passageira, esquecendo que estavas ali. Mas tua voz, suave e santa, rompeu meu coração, mostrando o quanto a tua graça é maior que minha escuridão. E ao te encontrar, pude ver quem sou, um vaso quebrado que o teu amor restaurou. Diante da tua grandeza eu me rendo, Senhor. Tua santidade expõe quem sou. Teu brilho alcança o meu interior, me chama ao arrependimento e ao teu amor. Tu és exaltado, eterno e fiel, meu Cristo glorioso, Rei do céu. Teus caminhos são profundos, teus pensamentos são luz. Tudo encontra o seu sentido aos pés da cruz de Jesus. As minhas falhas se dissolvem diante da tua perfeição, e a tua voz me convida a entregar de vez meu coração. E ao te adorar, posso compreender que nada se compara ao teu poder.
Só em ti encontro meu valor. Aleluia, diante da tua grandeza eu me rendo, Senhor. Vamos se render ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno, né, de nós estarmos adorando esse Deus maravilhoso. Então, que você possa estar refletindo sobre essa mensagem. Você que está começando um relacionamento, você que está buscando um relacionamento para você realmente viver, né, viva realmente um relacionamento que agrade ao Senhor. Não cometa nada que desagrade ao Senhor, porque isso aí vai te causar um prejuízo muito grande. Vigie, faça tudo conforme a vontade de Deus, que você vai ter uma vida, um relacionamento conjugal abençoado. Viva realmente de acordo com a vontade do Senhor. Peça direção a Deus, ore a Deus, busque para que você realmente tenha uma resposta de uma pessoa que está realmente direcionada do Senhor para ti. Então pense em tudo que você vai fazer, reflita, ore muito antes, peça direção e seja feliz. Seja feliz. E quando você entrar num relacionamento, entre para viver uma vida realmente que agrada ao Senhor. Busque um relacionamento que você não viva para si, mas viva para o outro que está contigo, tá bom? Então que você possa estar vivendo aí, né, para que você seja feliz. Então fica essa mensagem para o teu coração, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, que essa noite, né, seja abençoada para você, para sua família, que você tenha uma noite abençoada, cheia da presença de Deus. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, agindo em cada família, em cada lar, Pai. Que eu venha operar na igreja do Senhor também, meu Deus, para que haja, meu Deus, uma unidade, Pai. Que haja um compromisso sincero, meu Deus, cheio de amor, Pai. Cada família seja tocada pelo Senhor, Pai. Que cada palavra falada aqui, meu Deus, venha, meu Deus, agir com grande poder em cada vida, Pai. Para que possamos sim, meu Deus, andar segundo a Tua vontade, andar pelo Espírito, pela palavra, Pai. Nós possamos ser direcionados, meu Deus, em todo o tempo, para vivermos uma vida, meu Deus, que seja uma vida correta diante do Senhor, diante dos Teus olhos. Ajuda aqueles que estão passando por um processo, Pai, difícil, Pai, que ainda não entenderam, meu Deus, a importância de um relacionamento, Pai. Não deixe que o inimigo, meu Deus, venha entrar, meu Deus, fazer um estrago nessa vida. Mas em nome de Jesus eu repreendo todo mal. Em nome de Jesus eu repreendo, meu Deus, todo dardo inflamado, todo laço, meu Deus, no maligno, Pai, caia por terra. E que assim, meu Deus, o Senhor venha abençoar, meu Deus, aqueles que estão aí passando por um processo, meu Deus, muitas vezes de conflito, Pai, de guerra, que não conseguem, meu Deus, controlar, meu Deus. O Senhor vai ajudando eles, meu Deus, a entender, ó Pai, dá sabedoria, dá discernimento, ó Pai, dá força para vencer essa batalha, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor venha abençoar a minha casa, minha esposa, meus filhos, ó Pai. O Senhor venha abençoar todos que fazem parte da minha vida, os meus familiares, familiares da minha esposa também. Abençoa a tua igreja, Pai. Que a tua igreja seja fortalecida, renovada cada vez mais. Que nós possamos viver realmente, meu Deus, uma unidade conforme a tua presença em nós, meu Deus. Nós vivamos também um para com o outro, Pai, no amor, na paz, ó Pai. Que assim tudo seja feito para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nos ajuda, Pai, a vencermos nosso próprio eu. Nos ajuda a vencer a nossa própria carne, Pai, para que possamos realmente ter uma vida abundante que realmente agrada ao Senhor. Pai querido, Pai amado, assim eu entrego o meu clamor, a minha oração e a minha intercessão, Pai, por essas vidas, nessa noite abençoada, Pai. Cada um tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus e assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Amém ou não, irmãos? Amém, é claro, né? Deus abençoe. O pastor Malaquias que diz essa palavra aqui, né? Lá em Uchoa. Pastor Malaquias, aí um grande abraço para o pastor Malaquias. E tem um programa lá de rádio também. Deus abençoe, né? Ele diz amém ou não, irmãos? Amém, é claro, né? Deus abençoe a todos vocês aí. Que vocês tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. E que vocês possam estar refletindo bastante sobre a vida. Para que possamos viver realmente uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima programação aí. Se assim o Senhor Deus nos permitir.